Verso 19, Mateus capítulo 5, verso 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O título da mensagem é o perigo da presunção, ou a presunção é perigosa. O que é isso? É o achismo, né? As pessoas acham que estão com Deus, que fazem a vontade de Deus, mas elas julgam por si mesmas. A palavra de Deus diz: ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Então, quer dizer, as pessoas entendem algo, mas não conferem com as Escrituras. Então, ela fica presumindo que tem entrada no céu, que tem parte com Deus, né? Mas se colocar o que elas pensam, o que elas acham, na palavra de Deus, não vai encontrar respaldo. Então, o que nós devemos fazer? Buscar na palavra. É a palavra que tem a autoridade, porque a palavra é Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, Ele é o Verbo. Então Ele trouxe essa palavra para nós. E o nosso pensamento deve se amoldar à palavra de Deus. Por quê? As pessoas, o que acontece com as pessoas? Tem muitas religiões, todas elas falam em Deus. E cada uma faz uma ideia de Deus de acordo com os seus líderes, né? Ou de acordo com o seu coração. Elas criam deuses imaginários. Olha bem. Deuses imaginários. Só que o Deus criador dos céus e da terra, ele não é imaginário, ele é real. Ele criou todas as coisas, ele nos criou, e o desejo dele é trazer todos nós à vontade dele. Então por isso que ele é um Deus que disciplina. Nós estamos debaixo de disciplina. Não adianta presumir, né, que está com ele, e nem se justificar. Foi o que Eva fez, né? Você comeu do fruto? Foi a serpente que me deu, né? O Adão, você comeu? Foi a mulher que o Senhor me deu, né? Então as pessoas ficam se justificando nos seus erros, né? Mas nós não devemos fazer assim. Nós devemos, né, buscar a Deus, reconhecer a soberania de Deus, clamar por sua ajuda, por seu favor. Com Paulo ele fala o seguinte: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Então ela é para nossa salvação, ela é para nosso bem, né? É para que a gente prospere em tudo. Agora, se nós nos portarmos contrário a ela, então ela se torna um aguilhão. O aguilhão é aquele instrumento que o boiadeiro fere o boi, né? Ele tem uma ponta. Então a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela é para progresso, para ir bem na vida, ela é também um aguilhão, ela fere, né? Então, aqui Jesus fala: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores. Então, o que acontece? As pessoas se justificam: eu sou bom, eu cumpro meus deveres, eu sou honesto. Então, ela fica se estribando numa justiça própria. É o que fala: você tem que ser bom para você entrar no reino de Deus.
para você ir para o céu, não é? Mas Jesus está dizendo que há um só bom, que é Deus, e Ele encerrou todos os homens em pecado, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então ninguém pode bater no peito e falar que é perfeito, que tem a justiça própria, que tem os requisitos que Deus exige para salvação, para que ande com Deus, para que viva com Deus, para que faça a vontade de Deus. Então, encerrou todos em pecado, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. O que foi feito por Jesus? Ele removeu, né, o muro de separação entre nós e Deus. Então, o que foi feito? Nós temos livre acesso a Deus. Foi a palavra de ontem. Nós temos livre acesso a Deus através de Jesus Cristo. E Deus nos deixou a sua palavra. Ele nos deixou regras. Regras, mandamentos. Não são só os 10 mandamentos, não. Ele nos deixou preceitos, regras, juízos. Para quê? Para nós observarmos, ou para nós nos esforçarmos para observar, para viver conforme diz a palavra de Deus. Então, agora, aquele que violar, ainda que seja o menor deles, será assim, e assim ensinar aos homens. Muita gente quer ensinar aos outros, né? Mas deve ensinar a sã doutrina, e não para agradar as pessoas, passar a mão na cabeça. Não é isso. A palavra de Deus está aí, nós devemos ficar com ela, né? Nos esforçar para viver conforme ela e ensinar conforme ela diz, né? Nós não vamos agradar pessoas, não é? Nós amamos as pessoas, é diferente. Amar, quem ama fala a verdade, né? Para quê? Para que as pessoas não se percam, para que as pessoas não se arvorem contra os amigões. Então, será considerado o mínimo no reino dos céus. Olha bem, então há galardões para aqueles que têm, que procuram os ensinamentos de Deus. Agora, nós não podemos viver conforme Deus quer, né? Mas por isso nós precisamos do Espírito Santo. Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ensinar e para nos ajudar. Aquele que teme ao Senhor, ele vai buscar a sabedoria. A sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então tema o Senhor, para que você seja sábio, para que você entenda e compreenda os desígnios de Deus, a vontade de Deus. Agora, não podemos então presumir, eu estou certo, eu ando certo. Não, o nosso coração tem que ser rasgado diante de Deus, tem que mostrar para Ele. A palavra de ontem fala isso, que Ele não pegou ontem, pega o que foi falado, né? Então, rasgar o coração é se colocar numa posição de dizer a Deus a verdade, o que se passa com a gente, e Ele vai promover socorro em ocasião oportuna. Isso de uma maneira ou outra, confessar. A pessoa, Senhor, minha vida está assim, eu estou errando aqui, eu sei que estou errado, porque não confere com a sua palavra, né? Então eu venho diante do Senhor, né? E até a vida que eu tenho vivido, uma vida de transgressão, até tem agradado, me satisfaz, me agrada, mas eu vou obedecer a sua palavra diz que está errado, e eu quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me socorra, e Ele vai promover socorro. Fala com Ele, fala, me perdoa, mas me corrige, Senhor, né? Gosto muito da oração que Davi fazia, né? Está nos Salmos. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda reta e plana, por amor do seu nome. Olha que oração poderosa. Se você fizer essa oração com sinceridade no seu coração,
né? Deus vai entrar, Deus vai agir, porque Ele te conhece mais do que Ele conhece, mais do que você conhece a si mesmo. Ele sabe aonde está certo e aonde está errado, e muitas vezes nós criamos desculpas, justificativas e mais ainda, colocamos em nós máscaras, né? Máscaras, quer dizer, apresentamos-nos de uma certa forma, de uma forma que os homens nos aceitam, né? Mas essa máscara tem que ser tirada, para que nós sejamos, nós mostramos quem nós realmente somos, né? Diante de Deus. Agora, essa palavra, ela nos traz também que os méritos da nossa vida, de pessoas que professam essa fé na palavra de Deus, né? Os méritos não estão em nós, estão em Jesus. Porque quem não vai violar um preceito dos menores, e aquele que violar, ainda que seja um dos menores, se faz culpado de todos eles. Então, quer dizer, quem seria tão perfeito? Só Jesus é perfeito, só Jesus é bom, né? Então, nós precisamos sair da nossa presunção. Muitas vezes dizemos que nós somos evangélicos, né? Temos um carimbo de evangélico, né? Mas não vivemos aquilo que é preciso viver, e não temos a perfeição, né? Deus, o objetivo de Deus é nos fazer perfeito, varões perfeitos. Seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então o objetivo dele é esse, e nós devemos nos disciplinar de todas as formas para assim viver. Agora, por mais que sejamos, há sempre deslizes. Tem deslizes no falar, no olhar, no proceder, né? Então, os méritos de Jesus nos cobrem. Por isso, nós louvamos a Deus, nós agradecemos a Deus, porque se fosse por nós mesmos, né, nós não seríamos salvos, mas os nossos méritos estão em Jesus. Mas nem por isso nós vamos viver uma vida desregrada, porque Ele não quer assim, porque aqueles que têm treino diante de Deus vão fazer de tudo para corresponder ao modelo de Deus. Isso é ter um coração temente, né? Agora, se vivemos deliberadamente em pecado, já não há mais recurso, porque não há arrependimento. A questão nossa é arrependimento, nós entendermos das nossas transgressões e confessarmos a ela e pedir socorro a Deus, pedir ajuda para Deus, porque enquanto estivermos vivos, há esperança. Enquanto você tem vida, tem esperança, né? De um encontro pessoal com Deus, de obter o socorro de Deus, de ser tocado tão profundamente para um arrependimento. Então, vendo outra parte, ensinar errado, né? Se nós formos ensinar errado, tem juízo contra nós. Então ele fala que será considerado mínimo no reino dos céus. Olha bem, o que ele fala? Ele fala que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se ao mar, que se fazer ensinar errado e fazer tropeçar os pequeninos. Pequeninos é aquele que precisa da palavra de Deus. Aí vem o coração humano muito grande que quer agradar as pessoas. Não, vai assim mesmo, tal. Deus é misericordioso, né? Misericórdia de Deus não é isso. As misericórdias de Deus é olhar para nós e vermos que nós estamos sendo disciplinados, nós estamos temendo ao Senhor, nós olhamos para a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor estão na palavra do Senhor, nas regras dele, nos mandamentos dele. Ele fala: observa-os, viva por eles, né? Teme ao Senhor. Agora, quem não observa, quem deliberadamente, o que é deliberadamente? Eu sei que estou errado, eu sei que eu estou
transgredindo, mas eu continuo, né? A esse Jesus morreu em vão. Então, mas nem por isso Deus quer nos perder. Ele não quer te perder, tá? Mas Ele quer nos corrigir, nos chamar a atenção, como os pais fazem com a gente, né? Chama a atenção do filho, para que ele mude o procedimento. É isso. Agora, de tudo isso é temer ao Senhor, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para viver, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós devemos nos submeter a Deus e não recalcitrar contra Ele, recalcitrar contra a palavra de Deus, não criar deuses imaginários, não criar justificações ou desculpas, não ter máscaras. Arranca a máscara. Fala, Senhor, eu arranco a máscara diante do Senhor, porque as pessoas falam, Senhor, tem misericórdia de mim. Fala, tem misericórdia, mas tem a minha palavra, né? Então se enquadre. Se você for trabalhar numa empresa, se você chegar lá, tem as regras da empresa. Se você não cumprir aquelas regras, você é cortado. Então, quanto mais para Deus, quanto mais na casa de Deus. Então, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, quer dizer, é algo sério, né? É algo sério, é algo que nos chama e nos convida à disciplina. Apertado é o caminho e estreita é a porta. O que ele está falando? Discipline-se. Discipline-se. Como disciplinar? Meditando de dia e de noite na palavra de Deus. Andou fora? Ô Senhor, aí vem a misericórdia. Se você for a Ele, não corra dele, não fuja dele. Porque geralmente, quando as pessoas estão na ilicitude, o que eles fazem? Eles fogem de Deus. Eu não vou nem no culto mais, né? Eu não quero saber mais disso. Aí eles fogem. Não, foi o que aconteceu com Adão. Ele transgrediu e Deus vai lá procurar ele. Adão, onde você está? Adão se esconde. Não, para Deus não é assim, né? Tenha a vida que você está vivendo, qualquer tipo de vida, aproxima-te dele. O segredo é esse: aborda ele, fala com ele, né? Reconheça. Pronto, reconheceu, aí você vai encontrar misericórdia. Mas eu vou transgredir de novo. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não resisto isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Move céu, Senhor, move terra, e se vira comigo, que eu sou um problema seu. Fala assim com Deus. Jonas desobedeceu, né? Pegou, Jonas, vai lá para Nínive. Ele pega o navio para Jope, né? Do lado oposto, 3.500 quilômetros de distância da onde que Jonas tinha que ir. E ele vai, e o que acontece? Veio o mar, revoltou, e ali ficar todo mundo com medo. O que eles tiveram que começar a fazer? Pegar toda a carga do navio e jogar no mar, para aliviar o navio, porque aí a probabilidade dele naufragar é menor, né? Então alivia o navio, mas mesmo assim o mar está agitado. Então, se nós andarmos fora dos caminhos de Deus, o mar vai agitar e coisas vão ser perdidas. Inevitavelmente as coisas se perdem bens, perdem paz, perdem alegria, né? Então, aí você vai, por que está acontecendo isso? Aí vai lá, todo mundo começou a invocar o Deus de cada um, mas não tinha resposta. Aí eles vão no porão do navio e Jonas dorme.
ele estava fugindo de Deus, estava fugindo da presença de Deus. Da presença de Deus você não foge, não tem como fugir. Ainda que você suba o mais alto céu, ali ele estará. Ainda que você vá no mais profundo abismo, ali também haverá de guiar a mão dele. Agora, tem uma diferença entre ele estar dentro e ele estar fora. Como ele vai estar dentro? Quando você se submete a ele, o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo vai te guiar. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Agora, ele vai a trabalhar contigo, mas às vezes ele está do lado de fora, porque você não abriu o coração para receber. Aí ele fica do lado de fora e ele vai trabalhar para que você abra, você: eis que estou à porta e bato. É o Espírito Santo te incomodando. Ele incomoda nós, né? Eis que estou à porta e bato. Qual porta? Do nosso coração, do nosso interior, né? E bato. Se alguém ouvir a minha voz, quer dizer, ouvir a palavra de Deus, e abrir a porta. Como se abre essa porta? Esta porta, Jesus não arromba a porta, ele espera que você abra, ele espera que você abra a porta, e essa porta do seu coração só abre do lado de dentro. Nem Deus fechou e te deu a chave está na sua mão, né? E você ia abrir a porta, né? Ouça a palavra de Deus, abra a porta do seu coração. É isso que ele está falando. Aí o que vai acontecer? E eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Que isso? Quem come a mesma mesa passa a conhecer um ao outro, passa a ter intimidade com Deus, a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, não feche o coração, né? Quando você ouvir a palavra de Deus, não feche o coração. Saiba onde arrepender. Agora, por mais perfeito que nós sejamos, nós não vamos preencher os requisitos que Deus exige para que nós sejamos salvos. Aí entra os méritos de Jesus. Ele pagou todo tipo de dívida contra nós. Então ele aceita nós do jeito que nós somos, mas ele se recusa terminantemente de nos deixar do jeito que nós somos. Aí nós passamos a ter que ser do jeito dele. E o jeito dele, ser santo, porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. É Deus. Palavra de disciplina para nós, né? Então, com mais prazer, com mais alegria, você passa a louvar a Deus, a ser grato a Deus, né? A ser grato a Deus, a adorar a Deus, render a Ele ações de graça. Obrigado, Senhor. Aquela oração dos dois que foram ao templo, do publicano e do fariseu. O fariseu batia no peito: eu dou o dízimo do cominho, da hortelã, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, faço aquilo, né? Ainda bem que eu não sou como esse publicano. Quer dizer, ele vai se justificar, ele vai se sustentar nos seus na sua justiça própria. Ele está presumindo de que ele está com Deus e Deus está com ele, aprovando o que ele está fazendo, né? E ainda ele se julga superior ao outro. E o outro publicano batia no peito e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Aí Jesus pergunta: quem dos dois você acha que saiu justificado? Não é aquele que se justificou, é aquele que foi justificado por Deus. Por quê? Reconheceu a vida transgressora. Então, também no meio evangélico, as pessoas acham: eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a Deus, né? Mas se porta de acordo com a disciplina que Ele coloca em nós. Nós somos disciplinados por Deus.
Aí que está a questão. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Conhece a palavra? Então faça de tudo, resistir até o sangue. Ele fala resistir até o sangue. Tem coisas terríveis sobre cada um de nós, uns mais, outros menos, mas é preciso ter ânimo, é preciso confiar em Deus, que Ele vai te dar socorro, que Ele vai te dar livramento. Senhor, eu não quero perder que a minha alma se perca. Você acha que Deus não tem poder suficiente para arrancar de nós aquilo que não é dele? Toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. É como ele diz, a planta má seca em nome de Jesus. Para Deus você não deve ter medo de Deus, medo de ficar face a face com Ele. Isso não deve acontecer. Deve ter temor, respeito profundo, né? Você está diante do Todo-Poderoso, mas medo não. Então não fuja dele, não corra dele, não se esconda dele. Porque a minha vida está torta. Aí que você deve mais chegar a Ele, porque quando nós nos achegamos a Ele, Ele tem socorro. Ele tem socorro. A vida, nós vivemos a vida que a gente quer. Agora, nós temos que viver a vida que Deus quer de nós, que não vai adiantar. Por isso que Deus nos dá olhos de águia. O que é olhos de águia? A águia enxerga longe, muito longe, mais do que qualquer outro. Para quê? Para saber no tipo de vida que nós estamos vivendo, se vai dar certo lá na frente ou se vai dar errado. Recalcitrou contra a palavra de Deus, o caminho é de morte. Atendeu aos preceitos de Deus, viveu uma vida piedosa com Deus, de arrependimento, de louvor, de adoração, aí é caminho de vida. A palavra de Deus, ela tem cheiro, ela é um perfume agradável para aquele que teme a Deus, mas também para aquele que não teme, ele é cheio de morte. Então, os méritos da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, vem de Jesus. Por mais perfeitos sejamos, não vamos preencher, mas nem por isso nós vamos viver desregradamente. Viver uma vida piedosa, temente a Deus. E também, quando abrimos a boca para orientar pessoas, quando para aconselhar pessoas, quando para falar para as pessoas, fale a verdade de Deus. Mas se o fulano não gostar, não interessa. O que interessa é se Deus vai aprovar, se Deus vai gostar. Por isso que muitas vezes as pessoas que são de Deus são o quê? Maltratadas, humilhadas, afrontadas, né? Por quê? Porque vai dizer a verdade, e a verdade vai doer. Mas se doeu, é porque está de bom tamanho, é porque está de bom. O nosso pai nos corrigia, e ao tempo da correção não era legal para a gente, né? A gente ficava carrancudo, choroso, mas era para o nosso bem. Então Deus é um bom pai de família que corrige ao filho a quem ama. Nós somos corrigidos, aceite a correção, né? E nós iremos bem. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não presuma ser de Deus, mas seja de Deus em nome de Jesus. Esteja certo, Senhor, da salvação, das misericórdias de Deus, das promessas de Deus na sua palavra, porque elas vão se cumprir fielmente sobre a terra e sobre o céu, em nome de Jesus. Deus te abençoe, seja curado em nome de Jesus, seja liberto. Você que está na situação de transgressão, de ilicitude, arrependa-te agora, volte-se para Deus, e o Senhor vai te dar socorro em tempo oportuno, em nome de Jesus.